River Plate se interessa por titular do Flamengo e Galhardo dá aval para possível contratação. Após perder de La Cruz, o River Plate ainda não esqueceu a situação e mira grande jogador do Mengão. Grandes rivais. Flamengo e River Plate são dois dos maiores clubes do futebol da América do Sul e aparecem como favoritos nesta atual edição da Copa Libertadores da América. Os dois, inclusive, podem se enfrentar novamente na final. Em 2019, o rubro-negro carioca levou a melhor e venceu por 2-1. Foi um ano mágico para o Mengão, que teve Jorge Jesus como comandante e o gringo virou um dos grandes ídolos do clube. Nesta temporada, o Mengo foi lá na Argentina, pagou a multa de 70 milhões de reais e contratou de La Cruz. O River Plate não queria vender o uruguaio de jeito nenhum, mas não teve o que fazer. Nesta quarta-feira, 11, o portal Flaweb informou que o River está interessado na contratação de Pulgar, meio-campista titular absoluto do mais querido do mundo. Ele espera uma valorização salarial para renovar com o CRF, o que ainda não aconteceu. Os argentinos aprovaram a eventual contratação do chileno já visando o próximo ano. A política da atual diretoria do clube carioca é não negociar nenhum jogador com algum rival no continente. Desde a volta do Marcelo Galhardo, o River Plate vem fazendo investimentos pesados e tem formado um grande elenco. Pulgar não vive grande fase no Fla, apesar de ser considerado muito importante para o técnico Tite. O atual contrato do volante com o Flamengo é até dezembro de 2025. O vínculo não está mais longo e, por isso, o processo de renovação é algo que os dirigentes estão cientes. Com esse interesse do River Plate, o CRF precisará se mexer para não perder o jogador. Pulgar quer ter um aumento considerável para assinar um novo contrato com o Mengo. Pedro escolhe médico para cirurgia no joelho e tempo de recuperação é estimado pelo Flamengo. O profissional já realizou o procedimento no centroavante em 2018, quando o atleta sofreu uma lesão ainda mais grave. A baixa do Flamengo. A situação de Pedro no Flamengo segue bastante complicada. O centroavante virou um novo desfalque no rubro-negro, após se lesionar em treinamento da seleção brasileira. Em uma atividade na data FIFA, o camisa 9 se machucou. De acordo com os exames realizados, ele rompeu o ligamento do joelho. O jogador, que se une a Michael no DM, precisará passar por cirurgia. Agora, o centroavante, que deve ser substituído por Gabigol, escolheu o médico responsável por operar o seu joelho. Pedro optou pelo mesmo responsável por sua cirurgia anterior, que foi realizada em 2018. O tempo de recuperação. O centroavante sofreu a mesma lesão quando defendia o Fluminense na derrota para o Cruzeiro por 2-1. Na época, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho direito. Segundo o GE, Pedro não teve a lesão estendida ao menisco, algo que aconteceu anteriormente. Na época, ele precisou de uma intervenção para corrigir aquela região. Em 2018, Pedro também era artilheiro do Campeonato Brasileiro. Naqueles 19 jogos, ele somava 10 gols. Em 2024, ele é o goleador. Nas 21 partidas disputadas, já são 11 gols. Desde a lesão sofrida pelo Fluminense, o jogador levou 7 meses e 3 semanas para voltar a jogar. O centroavante voltou apenas a atuar no dia 17 de maio de 2019. Durante a apresentação de Gonzalo Plata, novo reforço do clube, o Flamengo, que pode perder Pulgar, anunciou que a cirurgia de Pedro seria provavelmente nesta sexta-feira ou no sábado. Martial tem prazo para acertar com Flamengo e ultimato vaza data limite na Gávea. Jogador está animado para desembarcar no ninho do Urubu, mas Mengão deixou claro que corre contra o tempo para fechar. Corrida para fechar com reforço. O Flamengo ainda não encerrou suas movimentações por reforços, mesmo com a janela de transferências fechadas. Neste contexto, o rubro-negro se movimenta para assinar com um reforço que esteja livre no mercado. A Gávea tem as suas cartadas e chegou a abrir conversas com jogadores nesta condição, como é o caso de Sérgio Ramos, que fez uma pedida salarial fora dos padrões do clube. Entretanto, a bola da vez com avanços em tratativas é o atacante francês Anthony Martial, que terminou seu vínculo com o Manchester United e está com uma oferta em mãos para vestir o manto sagrado do Mengão. A contratação tem certa urgência por conta do afastamento de Pedro, que se recupera de séria lesão no joelho. Vale lembrar que o departamento de futebol do mais querido não descarta acionar Bruno Henrique ou Gabigol para cobrir a lacuna, mas para isso, a dupla está sendo avaliada minuciosamente. Fla tem um prazo. Contudo, o fato é que a prioridade é assinar com um reforço de peso, mas a demora por uma definição do próprio Martial pode atrapalhar bastante os planos.
O francês está animado em desembarcar no ninho do urubu ainda nesta temporada, mas o Fla pretende seguir uma projeção. Desta forma, a direção decidiu que o prazo para o fechamento das negociações é o dia 20 de setembro. A informação é da coluna do Fla. A data é o limite para que o clube consiga inscrever atletas no Brasileirão, ou seja, caso não feche com Martial até tal período, as negociações serão descartadas. Leila Pereira atravessa Flamengo e vai assinar por 3 anos com profissional de alto nível. Flamengo e Palmeiras travam batalha por ele, mas Leila Pereira já conseguiu encaminhar acordo de 3 anos. Notícias do Flamengo. Barros é cobiçado pelas chapas que disputam a eleição no Flamengo já para a próxima temporada. Muitos candidatos entendem que o profissional é o melhor que tem no mercado e querem fazer uma proposta para ele retornar ao clube onde esteve em 2004. Para quem não sabe, em dezembro, a equipe rubro-negra passará por eleições presidenciais, independente do resultado. Marcos Braz não deve seguir como vice de futebol após toda a gestão Landim. A informação inicial veio do Jornal dos Esportes, que afirmou existir um interesse no diretor de futebol do Palmeiras. Segundo apurou o Bolavic Brasil, no entanto, Leila Pereira já está com proposta na mão. A mandatária já avisou que vai manter o profissional no seu próximo triênio. Ela também é candidata e favorita a continuar como presidente do Palmeiras, e vai aumentar o salário de Barros a partir de 2025. Pleiteado. Barros e Leila devem assinar o novo acordo após a oficialização do que, ao que tudo indica, é apenas questão de tempo, de sua permanência no cargo alviverde. A eleição palestrina também será em dezembro deste ano. O profissional é desejo das chapas de Danchey, Valim BAP e Maurício Gomes de Matos. O portal Mundo Rubro-Negro deixou claro que Barros receberia carta branca na equipe carioca e teria como objetivo efetivar Felipe Luiz como treinador principal no futuro. Ainda de acordo com os setoristas do Flamengo, já até existiu uma sondagem sobre Anderson Barros. No entanto, ele teria deixado claro que só sairia se Leila Pereira liberasse. Logo, não vai acontecer. Anderson, lá no início de sua trajetória, em 2005, trabalhou no time carioca. Na época, além do futebol, o profissional realizava ações em outros departamentos, como futsal e esportes tradicionais. Sérgio Ramos foi oferecido ao Flamengo, mas salário astronômico fez Marcos Braz vetar chegada do espanhol. Zagueiro está livre no mercado desde que deixou Sevilha, da Espanha. Flamengo foi agressivo no mercado. Na última janela de transferências, o Flamengo acertou com 4 reforços: Carlos Alcaraz, Alex Sandro, Michael e Gonzalo Plata. Todavia, esse número poderia ficar maior se Marcos Braz quisesse não colocasse o pé no freio. Todos sabemos que a ideia do Flamengo nesse meio do ano era fazer um gasto menor ao das últimas janelas e só contratar atletas para reposição de elenco. Porém, com as lesões de Vina, Cebolinha e as constantes convocações de La Cruz e Arrascaeta, a seleção uruguaia fez com que Braz gastasse mais do que devia. O Flamengo gastou nessa janela de transferências 130 milhões de reais. O número poderia ter ficado ainda maior se o zagueiro Sérgio Ramos desembarcasse na Gávea. O defensor viria sem custos ao rubro-negro, pois está sem clube, mas o alto salário faria com que o Fla desembolsasse muito dinheiro pelo atleta. Sérgio Ramos foi oferecido ao Flamengo, que até chegou a ouvir o que os modelos de negócio que o empresário queria propor, mas ao saber dos valores para a operação acontecer, a diretoria vetou a chegada do espanhol prontamente. O espanhol queria cerca de R$1,1 milhões mensais. Flamengo diz não a Sérgio Ramos. Isso porque Sérgio Ramos, embora seja muito vencedor, especialmente com o Real Madrid e a seleção espanhola, a idade do jogador conta muito, ainda mais pelo fato de ser um zagueiro. Por conta disso e do alto salário, a negociação não evoluiu. Além do Flamengo, Sérgio Ramos foi oferecido para Corinthians e Vasco, e as duas agremiações recusaram qualquer investida pelo espanhol, que está desesperado atrás de um novo clube para o seu futuro. Além dos times do Brasil, Sérgio Ramos vem sendo oferecido para muitos clubes de fora do país. A ideia do empresário é que o espanhol consiga o contrato com os mesmos moldes como Memphis Depay acertou com o Corinthians no início do mês. Porém, a situação é delicada, haja visto que até clubes do Catar e da Arábia Saudita, que pagam os maiores salários do mundo, não quiseram contratar o ex-defensor da seleção espanhola. Para a zaga, o Flamengo conta com os zagueiros Davi Luiz, Léo Pereira, Léo Ortiz e Fabrício Bruno. Além deles, Tite pode contar com os garotos da base do mais querido